E nós vamos fazer a leitura no livro do Apocalipse, no capítulo 20. E nós faremos a leitura a partir do verso 11. Apocalipse capítulo 20, verso 11 até o final. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Palavras do nosso eterno e bondoso Deus. Senhor, nós mais uma vez recorremos à Tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo venha nos auxiliar na compreensão da Tua palavra. Senhor, que a nossa mente, o nosso coração tornem-se cativos à pureza, à beleza e à majestade da Tua palavra. Que nós sejamos despertados, confrontados, Senhor. E se possível, se houver entre nós pessoas que ainda não foram alcançadas, salvas por esta palavra, que haja cumprimento para que o Teu nome venha a ser glorificado. Oramos assim, Senhor, te pedindo com temor e com tremor, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. E graças a Deus, poder sentar-nos. Meus amados, nós queremos tratar essa questão do juízo final e algumas considerações introdutórias eu gostaria de tratar com os irmãos. Primeiro, eu queria falar sobre um dos principais atributos de Deus, que tem sido esquecido e ignorado por todos, inclusive os cristãos, os evangélicos. Há um atributo que ele é tão importante na pessoa de Deus quanto o amor, quanto a santidade, quanto a soberania, quanto a glória. É um atributo chamado a ira de Deus. Muitas pessoas se assustam quando nós dizemos que Deus ele possui esse atributo, que Deus ele é um Deus irado, que ele está indignado com a humanidade. Deus está constantemente irado com o pecador. E quando as pessoas se chocam ao ouvir essa menção de que Deus se ira, de que Deus ele tem sim uma ira, a maioria das pessoas que se chocam e tem dificuldade de aceitar essa verdade é porque elas baseiam ou comparam a ira de Deus à ira dos homens. Mas a ira de Deus, ela não é comparada à ira dos homens. Por quê? Porque a ira dos homens é sempre baseada nos seus pecados, nas suas frustrações, nos seus estresses. A ira de Deus é baseada na sua santidade. Deus ele não peca. Então a ira de Deus é aquilo que teologicamente nós chamamos de uma ira santa. Nós, quando nos iramos, se nós não vigiarmos, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Mas Deus se ira e não peca. Se nós não vigiarmos, nós nos iramos e falamos palavrão. Deus não fala palavrão. Nós, se não vigiarmos, nos iramos
e ficamos depressivos. Deus não fica depressivo. Nós, se não vigiarmos, nós vamos nos irar e vamos ter uma crise de identidade. Deus nunca teve, não tem, jamais terá uma crise de identidade. Tipo assim, ele ficou irado comigo, está com raiva de mim, não suporta mais ver nem meu rosto. Porque nós, quando nos iramos, nós somos assim. Nós não suportamos a voz, a presença, o cheiro, nem sequer ouvir o nome. Mas Deus não. Deus se ira, está irado, e a sua ira vai ser manifesta na totalidade quando ele estabelecer o juízo final. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Vejamos alguns textos que falam sobre a ira de Deus. Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Salmo 5, verso 5, aqui eu botei de acordo com a minha tradução, é uma verdade bíblica que desmonta uma das maiores mentiras teológicas que talvez você já ouviu no púlpito, você talvez já disse. Qual é? Aquela de que Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Não é isso que Salmo 5, verso 5 diz. Odeias a todos que praticam a maldade. Em outra versão, odeia a todos os pecadores. Deus, ele não ama o pecador. Ele ama o seu povo, que ele amou antes da fundação do mundo. É o que Paulo vai dizer na carta aos Efésios e na carta aos Filipenses. Mas contra o pecador, Deus está indignado. Deus, ele não suporta o pecado. Amém, irmãos? Salmo 7, verso 11, olha o que diz, ó: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Todo dia Deus está irado. Com o quê? Com o pecado dos homens, com o pecado da humanidade. Não pense você que Deus está vendo tudo isso, o avanço do pensamento libertino, a aceitação de uma sociedade destituída da glória de Deus, abraçando o homossexualismo e invertendo valores morais, sociais, de cunho familiar, de cunho religioso, muitas coisas adentrando na igreja. Não pense você que Deus está satisfeito, Deus está passivo. Deus está irado. E nessa noite eu vim como homem de Deus para lhe chamar a atenção, para que você coloque suas barbas de molho. Isso é um ditado, para que você venha pensar que talvez com o tipo de vida que você está levando, Deus pode estar irado contra você. Amém, irmãos? Amém. Nem glória a Deus. João 3,36, nós mencionamos ontem. Eu peguei a parte dele e disse assim: mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, ou sobre ele permanece. Então Deus, ele está extremamente indignado com o pecado da humanidade. Por isso que vai haver um juízo final. Se Deus não estivesse indignado, irado com o pecado da humanidade, não tinha juízo final. Aí nós íamos ter que concordar com o pensamento dos adventistas, dos mormons. O que é que os adventistas e os mormons ensinam? Eles ensinam o pensamento teológico o chamado aniquilacionismo. O que é isso? O aniquilacionismo é o seguinte: morreu, acabou. Mas não é assim que funciona. A Bíblia diz lá em Hebreus que depois da morte segue-se juízo. Fechou o olho, parou de respirar, vai para a fila do juízo, que é o que nós vamos tratar nessa noite. Não vai deixar de existir, vai esperar um juízo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Amém, irmãos? Muito bem. Outras coisas que nós devemos entender sobre o juízo de Deus e o juízo final, que é o nosso tema nessa noite, é que a Bíblia relata várias cenas em que Deus julga. Deus constantemente
no Antigo Testamento, você vai encontrar Deus estabelecendo juízo. Nós encontramos esse primeiro juízo na ocasião do dilúvio. Deus julgou a humanidade. Deus disse que a expressão, é a primeira vez que nós encontramos a expressão dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E nós falamos sobre isso na sexta-feira, sobre a questão da contradição. A Bíblia não possui contradição. Isso é chamado um paradoxo, tá certo? É uma contradição aparente na qual nós encontramos textos bíblicos atribuindo ao ser de Deus pensamentos e sentimentos que são pertinentes ao ser humano. Deus se arrependeu, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, no dilúvio, Ele estabeleceu um juízo. Toda a humanidade daquela época foi punida, foi morta, e somente a família de Noé foi poupada e foi salva. Foi o que nós falamos ontem com relação à figura do arrebatamento da igreja no Antigo Testamento. Um outro episódio semelhante a esse, a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus estabelece juízo novamente. Deus derrama fogo e enxofre, e todos os habitantes de Sodoma e Gomorra foram mortos. Só foi poupado Ló e as suas duas filhas. A mulher de Ló, que Jesus ele faz questão de citá-la nos evangelhos sinóticos, vai falar: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus faz questão de mencionar a mulher de Ló. Ela não seguiu a ordem, ela olhou para trás e acabou ficando para trás. A grande verdade é essa. Mas o que eu quero falar para os irmãos é justamente isso, que todas essas narrativas do Antigo Testamento apontam para um fato e para uma verdade de que Deus, Ele possui esse atributo de ira, que Deus, Ele está indignado com o pecado da humanidade, tanto no dia de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, porque esses 2 dias, se você puxar pela massa cinzenta, pela sua memória, você vai entender que Jesus fez questão de mencionar, tanto como foi nos dias de Noé, ele vai comparar o dia da vinda do Filho do Homem, como também ele vai comparar o dia de Sodoma e Gomorra, também esse mesmo dia da vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque, irmãos, Deus, na sua eternidade, na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipresença, Deus ele tem estabelecido um limite, um nível de crueldade e maldade dos homens. Você, quando lê o livro de Gênesis com relação à multiplicação do pecado naqueles dias do dia de Noé, diz que Deus disse que não suportava mais, porque o pecado da humanidade se avolumou tanto que ofendeu a Deus, chegou a subir à presença de Deus, as suas santas narinas. Então Deus ele estabelece um limite para uma geração, tipo assim, ele bota uma cota, pronto, a humanidade vai pecar até aqui. Se ela passar desse nível, aí eu chego junto com a minha ira, eu chego junto com o meu juízo. Do mesmo jeito foi nos dias de Sodoma e Gomorra, tinha um limite, o povo passou do limite, Deus chegou com juízo, Deus manifestou a sua ira. Com relação aos últimos dias, Deus também estabeleceu uma cota, um nível de maldade, em que os homens só podem chegar até ali. Quando a humanidade chegar naquele nível, aí o negócio vai pegar. Que nós sabemos, você lê capítulo 6, 7, 8 e 9 de Apocalipse, você vê o que é que vai acontecer na terra. Deus derramando da sua ira, Deus punindo os habitantes da terra, que ignoraram a existência de Deus, que não cogitaram a possibilidade de Deus, que brincaram com as coisas de Deus. Recomendo os irmãos lerem o capítulo 1, 2 e 3 de Romanos, que Paulo faz uma síntese acerca da existência do homem, acerca do pecado e da indignação de Deus, ao ponto de, no capítulo 3, Paulo dizer assim: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. E ele compara todos os habitantes da face da terra como sendo bocas comparadas a sepulcros, onde só há morte. Então este é o perfil da humanidade.
que antecede a volta de Jesus e que antecede o momento da manifestação da ira divina, onde Deus vai estabelecer um juízo. Por que o juízo de Deus tem que existir, irmãos? Porque se o juízo de Deus não existisse, a vida não teria nenhum sentido. Ok? Não teria nenhum sentido eu, você, nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, que nos tornamos alvos do Evangelho de Cristo, não tinha nenhum sentido. Por quê? Porque nós somos salvos, nós sofremos na carne, nós sofremos emocionalmente, espiritualmente, para nos mantermos na presença de Deus. É Deus quem nos conserva, mas nós sofremos os efeitos desta conservação do próprio Deus em nosso favor, na sua presença. Aí não teria sentido nenhum, não é? A gente lutando, a gente se esforçando com a graça de Deus, permanecer firme, para ter uma vida santa, e de repente aqueles que ignoraram tudo isso, não fizeram nada disso, de repente acabou tudo, eles simplesmente deixaram de existir. Não, vai ter um juízo, e a condenação ela é eterna. O cara que pega uma prisão perpétua é café pequeno. Prisão perpétua é café pequeno comparado a uma condenação eterna. Por quê? Porque prisão perpétua, o cara fica na prisão até o dia da sua morte. Mas na condenação eterna, Jesus falou dos últimos dias, dizendo que lá o bicho não morre. A pessoa vai desejar morrer, mas ela não vai morrer. Ela vai ser atormentada para todo sempre. Amém, irmãos? Está dando para entender? Tudo ok? Muito bem. Vamos passar adiante. Obrigado, Cleves. O julgamento final, irmãos, ele revelará duas classes de pessoas: os justos e os injustos, as ovelhas e os cabritos, conforme falou Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, no fechamento do seu sermão profético, e dos bons e dos maus. Entenda bem isso. Esse julgamento ele vai revelar dois destinos. Ele vai revelar, olhe só o verbo, olhe só a expressão. Ele não vai decidir o destino, ele vai revelar o destino da pessoa. O juízo final não é para decidir para onde nós vamos. O juízo final é para revelar-nos. Tá certo? E aí tem vida eterna e castigo eterno, reino de Deus e fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, céu e inferno. Como será esse julgamento? Como eu falei anteriormente, ele não decide o destino eterno das pessoas, apenas define a qualidade do destino, se para bem ou para mal, da vida eterna que as pessoas hão de receber. Nós já chegamos no juízo final com o nosso destino eterno decidido. Como assim, pastor? Eu botei a citação, né? Eu gosto de trabalhar com a Bíblia, mostrando a Bíblia para os irmãos. João 3,18 diz assim: olha, quem crer nele, em Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, no juízo final, os crentes já chegam com seu destino definido, ou seja, não vai ser condenado. Quem não crê em Cristo também já vai chegar com seu destino definido. O que é que acontece com ele? Ele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Observemos, irmãos, que é durante todo o processo da nossa existência, da nossa vida, das possibilidades, das oportunidades que tivemos, que nós já chegamos diante de Deus no juízo final com o nosso destino definido.
definido. Creu, não vai ser condenado. Não creu, já está condenado. E olha que João falou isso há quase 2000 anos atrás. Ele flexiona o verbo no presente, ele não diz será condenado. Tá certo? Ele não usa o verbo não será condenado. Ele diz não é no presente. Está dando para entender, irmãos? Amém? Não é uma coisa, Deus nesse exato momento está esperando as pessoas. Não, já vai chegar todo mundo lá, definido, como Jesus falou, vai separar as ovelhas dos bodes, vai separar os bons dos maus. Ele já sabe quem é dele. Nós falamos em noites anteriores que o Espírito Santo ele é o selo e o penhor da nossa salvação. É o que Paulo escreve aos Efésios. É o que nos identifica, é o que nos marca. Deus, quando olha para nós, ele vê o selo do Espírito Santo. Ele não vê a cor dos nossos olhos, o jeito do nosso cabelo, se está com chapinha, se está pintado ou não, se você é moreno, se você é branco, se você é gordinho ou magrinho. O que ele vai identificar é o que é? É o Espírito Santo em nós, residindo em nós, habitando em nós e trabalhando em nós para nos transformar conforme a imagem do seu Filho, conforme eu mencionei ontem em Romanos 8:29. Que esta é a intenção de Deus, que nós sejamos transformados segundo a imagem do seu Filho, para que ele, Cristo, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ok, irmãos? Amém? Vamos passar adiante. João 3,36 diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que define o destino eterno dos homens é a resposta que eles dão ao chamado do Evangelho. Isso aqui você tem que guardar no seu coração, querido. O que define o destino eterno dos homens é a resposta que eles dão ao chamado do Evangelho. Tá certo? Só há uma forma de um homem ser salvo. 1 Coríntios 1:21, verso B. Paulo vai dizer: porque aprove a Deus salvar os que creem pela pregação do Evangelho. Não há um outro meio de um homem ser salvo, a não ser ele ouvindo o Evangelho, ele recebendo o Evangelho, ele sendo transformado pelo poder do Evangelho. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no finalzinho, eu acho que o verso 18 ou 19, ele vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então é o Evangelho, querido, tá certo? Não é a água ungida, não é o meu suor nessa toalha que vai operar maravilha em você, não é nada disso. O que vai salvar a humanidade, o que vai salvar o homem, o que salvou você, o que salvou a mim que falo convosco nessa noite, todos nós que aqui estamos, foi porque nós fomos atraídos pelo chamado do Evangelho, e uma vez o nosso coração compungido, rendido e inclinado diante do senhorio e da majestade de Cristo, não tinha uma outra resposta para que nós pudéssemos dar, a não ser um sim sonoro a essa obra tão maravilhosa que é a operação do Espírito Santo através do poder do Evangelho em nós. Por isso que o mundo não concebe, por isso que o mundo não entende, como seres humanos como nós. A maioria de vocês privilegiados com saúde, estou aqui sentado porque estou doente, crise labirintite terrível, mas você que é novo, tem saúde, muita gente diz assim: cara, tu devia estar curtindo, meu irmão, tu era para estar na noitada, mas o mundo não consegue, o mundo não entende, porque nós, que somos semelhantes a eles,
somos fadados às mesmas paixões, às mesmas tentações, às mesmas crises de existência. Porque que num domingo como este, numa cidade tão maravilhosa como essa, ficamos sim, porque que num horário desse nós não estamos fazendo outra coisa, ao invés de estarmos aqui, sentados, ouvindo, cantando coisas lindas, em torno de um nome que está acima de todo nome, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu para nos dar vida e vida em abundância, meus amados irmãos. O mundo não entende isso. Uma vez encontrei com um amigo meu, nós estudamos juntos na Fundação Bradesco, e nós nos encontramos depois de quase 15 anos, e eu falei para ele que agora eu era cristão, agora eu tinha sido alcançado pelo poder do Evangelho, e Deus, pela sua eterna graça e misericórdia, me concedeu o privilégio de servi-lo no ministério da pregação da palavra. Eu estava explicando isso para ele, e ele estava dizendo: cara, eu não te entendo, Ricardo, que tu era o cara mais gaiato da nossa turma, bicho. Uma festa não tinha sentido se tu não estivesse conosco. E eu disse: cara, eu também, no começo eu não entendia isso, mas agora eu entendo, porque as escamas caíram dos meus olhos, e agora eu percebo quanto tempo eu perdi longe desse Jesus tão lindo, tão maravilhoso, tão gracioso, tão bondoso, que Ele sim é que é digno de que nós prestemos um culto a Ele, irmãos. E eu quero dizer para você nessa noite aqui, meu amado, talvez você tenha uma crise de conceito acerca daquilo que é culto. Entenda uma coisa: o culto, sabe o que é culto? O culto é a sua própria vida. Quando o culto começa, não é no domingo às 6:30, o culto começou no dia em que você nasceu de novo para Cristo, e esse culto nunca vai acabar, porque a sua vida toda tem que ser um culto de adoração, de rendição, de glórias e de louvores ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse: pastor, o culto está muito frio. O culto está precisando de mais vida. Eu disse para ela: minha irmã, entenda uma coisa, só vai existir vida no culto quando você entender que se faz necessário primeiro ter culto na vida. A sua vida tem que ser um culto a Deus. Se você vem para cá procurando um culto que tenha vida, você não vai achar, sem que primeiro você não entenda que a sua vida tem que ter um culto a Deus. A sua vida tem que ser um culto a Deus, de reconhecimento e de gratidão à obra incomparável da cruz do Calvário. Amém, irmãos? O juízo final, conforme eu falei para os irmãos, não é o momento de se definir o estado eterno das pessoas, mas é o momento de constatar. Por isso que livros são abertos. Sabe quando a gente presta exame para concurso? A gente vai olhar se fomos aprovados ou não. Quando a gente vai olhar a lista, nós vamos constatar. Para nós vai ser revelado se nós passamos ou não no concurso. No juízo final é um momento de se constatar para todos os seres humanos, desde Adão até o último João da vida. Vai ser revelado a condição eterna de cada um. Por isso que livros serão abertos, e um outro livro que tem um peso maior, um significado maior, que é o livro da vida. Mas vamos ver o seguinte: o juiz do juízo final, quem é ele? Que jeito ele é? Quando nós lemos o capítulo 4 de Apocalipse, João ele começa a ter o chamado primeiro contato com aquele que está sentado no trono. João ele começa a ver o que Isaías viu e descreveu no capítulo 6 do seu livro. Os irmãos lembram do que Isaías fala no capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias,
eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Na visão de Isaías ele vê a majestade de Deus, a glória de Deus e a santidade de Deus. Na visão de João na ilha de Patmos, ele vê as mesmas coisas. Ele vê a majestade de Deus, porque o trono está ocupado, o trono não está vazio. Se você for na prefeitura, bem-aventurado é aquele que encontrar o prefeito lá para lhe atender. Sim ou não? Se você for numa sede do governo do Estado, se você encontra, mas Deus ele está sempre assentado no seu trono. Deus ele não é um ser que ele mata trabalho, que ele é ocioso. Jesus disse certa vez: meu pai e eu trabalhamos até agora. Esta foi a expressão que Jesus usou. A gente encontra a narrativa de Gênesis dizendo que Deus, no sétimo dia, ele descansa, mas ele descansa da obra da criação. Mas ele continua trabalhando na obra da redenção. E ele continua trabalhando na obra da santificação. Ele cria, ele redime a criação perdida, e ele santifica a criação perdida. Nós, como criaturas, caímos em Adão. Adão era o nosso representante federativo. Nós estávamos em Adão. E o mesmo pecado de Adão foi imputado automaticamente em nós. Nós temos dificuldade de entender isso. Uma vez eu estava falando na igreja, falando sobre depravação total, e alguns pais até ficaram um pouco intrigados comigo. Eu disse: irmãos, todo ser humano, ele é pecador. Que o irmão tinha me perguntado assim: pastor, uma criança de 2 meses, se ela chegar a morrer, ela vai para o céu? Aí em cima dessa pergunta a pessoa também fez: criança tem pecado? Eu disse: tem. A pessoa se assustou. Como assim? Mas a criança é inocente? E eu disse: quem me disse que uma criança é inocente? Aonde a Bíblia diz que uma criança é inocente? Eu disse: vou lhe provar que uma criança tem pecado. O que foi que Deus disse para os nossos pais? Não comam desse fruto. Se vocês comerem, certamente vocês morrerão. O maior sinal de que toda a humanidade ela é decaída da glória de Deus é a morte. Esta foi a linguagem, este foi o símbolo, este foi o sinal evidente que os nossos pais receberam, experimentaram e toda a humanidade vai experimentar. Se uma criança não tivesse pecado, ela não morreria. Ela iria desaparecer. Mas ela morre. Porque Davi, no Salmo 51 e no Salmo 32, ele vai fazer menção disso. Ele vai dizer que em pecado ele foi concebido. Nós fomos concebidos em pecado, nós nascemos em pecado, nós vivemos em pecado. Se nós não tivéssemos sido concebidos em pecado, nascido em pecado e vivido em pecado, Jesus não teria vindo. Esta é a lógica da obra da redenção. Amém, irmãos? Está dando para entender? Está ok? Está tudo bem, né? Então João, quando vê o Senhor assentado no trono, ele vê 24 tronos, 24 anciãos assentados em volta do trono. Ele vê 4 seres viventes. E olha o que é que ele ouve no trono: vozes, trovões e relâmpagos. O trono ele está estabelecido como que por cima de um grande mar de vidro, porque é algo que fala de transparência. Diante da majestade de Deus, todas as coisas se tornam patentes e latentes. Não há nada que fique encoberto diante de Deus. E se nós tivéssemos essa noção, quando nós chegássemos aqui,
nós evitaríamos todo tipo de manobra, de performance e de fantasia de espiritualidade, quando na verdade nós entendemos que os nossos pecados eles estão patentes e latentes aos olhos de Deus. Quando nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, para cantar louvores a Deus, se nós tivéssemos essa consciência, nós não assumiríamos um papel de hipócrita, porque hipócrita é aquele que contracena, é aquele que atua. Por isso que é muito importante a forma com que nós nos encontramos no culto em assembleia. Se não fosse Jesus, não teria contado a parábola do fariseu e do publicano. 2 homens vão ao templo de Jesus. Aí ele conta. Até então são idênticos, vão para o templo. Até então são idênticos, vão orar. Mas quando começa a atuação dos dois, aí as coisas se separam. Fariseu bate no peito, fala de si mesmo para si mesmo. Ele é arrogante, ele é presunçoso. Ele se dá o luxo de se comparar. Graças te dou porque eu não sou como os demais pecadores. Te dou o dízimo até do coentro e do cominho. O publicano não. O publicano ele entende que ele é digno, ele se quer levantar o seu rosto, dirigir a sua voz a Deus. Ele entende, ele reconhece seu estado de miséria, seu estado de pecador. E quando Jesus termina a parábola, ele diz: qual dos dois voltou para casa justificado? Você nunca se preocupou com essa realidade de você vir para a igreja e você não voltar para casa justificado? Ou você é daqueles que vem, faz aquele teatrinho pessoal, e diz: eu abafei, todo mundo viu que eu sou super espiritual, mas só Deus e o diabo sabem como eu sou, e tudo mais. Nós temos que ter essa consciência. Por isso que o juízo final é diante do trono branco. Nesse trono branco, os 24 anciãos, eles têm coroas na sua cabeça, que ali representam o quê? O governo, representa a glória da dispensação do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, representando a dispensação eclesiástica, ou seja, o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, reunido diante de Deus, se curvando, cantando, adorando, bendizendo ao Senhor. Digno é o Cordeiro que reviveu. Eles cantam isso e tudo, eles tiram as suas coroas e lançam aos pés daquele que está sentado no trono. Porque o resultado de tudo é que quando nós comparecermos diante de Deus para sermos gratificados por Ele com galardões pelo serviço prestado em prol da causa do Evangelho, aqui quando nós comparecermos diante de Deus naquele grande dia, nós vamos ver tanta glória e tanta majestade que nós vamos reconhecer que o mérito não é nosso, até aquilo que Deus nos deu como galardão, nós vamos lançar aos seus pés de volta, porque nós sabemos que nós não somos dignos de continuar com aquilo para nós. É como se Deus estivesse entregando na mão direita e a gente diz: não, Senhor, muito obrigado, mas isso não me pertence, isso é teu. A glória é tua, o louvor é teu, a majestade é tua, Senhor. Está dando para entender, irmãos? Amém? O segundo ponto é a natureza do julgamento. O juízo final não será espiritual e invisível, mas um evento exterior e visível. Irmão, isso aqui vai ser uma coisa... Rapaz, você imagina aí, eu vou inventar um número fictício, 10 sextilhões de seres humanos que existiu durante todas as épocas. Estou inventando um número aqui, estou inventando um número absurdo, muito grande, incontável. Você não contaria isso, nem eu, acho que lá pelo meio a gente se perderia. Mas 6 sextilhões de pessoas, todo mundo reunido ao mesmo tempo. O dia do juízo final tem um dia determinado para começar e para terminar. Tá certo? Deus vai julgar um por um.
No dia do juízo final, ninguém vai ficar querendo se esconder. Não tem como ninguém se esconder. Não tem. Ninguém vai poder se esconder. Aqui, se a gente fosse fazer alguma coisa, dá para a gente tentar e alguém se esconder. Mas diante de Deus, naquele meu irmão, por mais que sejam 10 sextilhões de habitantes, Deus, quando chamar pelo nome, é como se a voz de Deus atraísse como um imã aquela pessoa. Se ela estivesse lá no final, escondida, ela é atraída para a presença de Deus, porque chegou a vez dela de ser julgada pelo grande juiz. E todos verão esse julgamento. Amém, irmãos? Todos serão julgados. No dia desse julgamento, ninguém, absolutamente ninguém, não vai ter para quem apelar. Não vai ser como o filme do Alto da Compadecida, né? Que lá o João Grilo, né, vai dizer, valeu, Nossa Senhora. Não vai ter Nossa Senhora, meu irmão. Não tem para quem apelar. Tá certo? Ninguém, irmãos, ninguém vai poder dar desculpas. Ninguém vai dizer eu protesto. Há um mal entendido, porque o juízo final, ele não vai ser um julgamento comum. Como é que é? Um julgamento comum, em primeira instância, para que serve? É para se apurar as provas, é para se averiguar a realidade dos fatos. Esse é o julgamento comum dos homens. No julgamento de Deus, já tem prova, já tem tudo. É só para estabelecer sentença. Não tem como remarcar, não, o julgamento vai adiar, não tem. Está determinado já. Está lá. Você está me entendendo? Por isso que o critério fundamental, daqui a pouco nós vamos passar adiante, o critério fundamental para mostrar para a pessoa que ela não vai gozar de um novo céu e de uma nova terra, o próprio Deus vai fazer questão de mostrar para ela, dizer, querido, o seu nome não está no livro da vida. O seu nome não está aqui. Não, eu acho que tem algum engano aí, né? Mas igual meu tio no interior, ele escreveu um concurso, né? Concurso não, ele não sabia nem ler e escrever. Era um exame seletivo lá para ele trabalhar de garimpo. Aí saiu a lista e ele foi ver se o nome dele estava na lista. Como é que pode uma pessoa que não sabe ler, ele lia com muita dificuldade, pouco e ruim, ele foi ver se o nome dele estava na lista. O nome dele era Antônio. Aí ele estava lá procurando na letra O. Porque ele dizia que o nome dele era Antônio, e todo mundo chamava ele de Antônio, ele estava procurando a letra O. Aí a mulher disse, qual é o nome do senhor? Antônio. É Antônio não? Não, é Antônio. Aí disse, não, o seu nome deve estar na letra A, o seu nome é Antônio. E foi ver lá. Então no dia desse julgamento não vai ter esse negócio, não, acho que tem um erro aí, né? Está faltando um S, um N. Não, irmão, não tem essa. Não tem essa. A grande verdade é que aqui, irmãos, eu quero que você tenha uma atenção maior, é que o julgamento final é para todos os homens. Não é apenas para os ímpios. Os crentes e não crentes serão julgados. Olha a narrativa. Todos os homens, grandes e pequenos, todos os homens. Tá certo? Todos, inclusive os crentes. Alguns textos confirmam que todos serão julgados juntos, crentes e incrédulos. 2 Coríntios 5,10 diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Apocalipse 2,23.
e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Mateus 25, 32, 33. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele se separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Jesus, ele é o supremo juiz. É Jesus quem vai julgar, certo? É Jesus quem vai julgar. João 5, 27 até o 29 diz assim, ó, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então nós percebemos aqui que Cristo é quem vai julgar todos os homens. Aí eu estava um dia desse pensando, sabe em quem? Uma galera, uma turminha, gente boa, Herodes, Pilatos, aqueles caras que brincaram com Jesus, né? Deram um caniço na cabeça dele, bofetearam ele, zombaram dele. Você imagina naquele grande dia, Herodes, Pilatos, a galera do Sinédrio, Caifás, Anás, a quadrilha dele, que julgou Jesus de uma forma, né, terrível. Imagina todos aqueles olhando para a face daquele a quem eles mesmos transpassaram. Você já imaginou isso? Essa cena, né? Pilatos constatando realmente o que Jesus falou, disse: o meu reino não é deste mundo. Pilatos perguntou para ele: és tu o rei dos judeus? Ele disse: tu dizes, o meu reino não é deste mundo. Você imagina, irmãos, todos diante de Cristo para serem julgados. O critério do juízo final. Qual será o critério de Deus em seu julgamento final? Como serão as provas apresentadas contra o réu? Os registros do livro de Deus. O critério fundamental para definir quem vai ser lançado no lago de fogo é justamente, eu vou ter sublinhado aí, ó, não ter o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 17:8, parte B. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Tá certo? O texto que nós lemos nessa noite fala que todo aquele que não foi encontrado o seu nome escrito no livro da vida, o seu destino será o lago de fogo. É o livro da vida. Tá certo? O livro que foi escrito. Irmãos, quero abrir um parênteses aqui. O nosso nome é escrito no livro da vida, não mata a conversão. Tá certo? Quando você se converte. Tipo assim, igrejas pentecostais e neopentecostais criaram seus sistemas litúrgicos e até de apresentação de oração, dizendo assim para a pessoa: repita comigo, escreve meu nome no livro da vida e tal, não sei o que, tal. Aí o cara se afastou, se desviou, né? Aí reescreve no livro da vida. O livro da vida não é um livro que fica sendo rasurado. O cara se desvia e apaga. Aí Deus diz assim: pô, tira o nome dele aí, saiu, condenado. Aí ele volta e escreve de novo. Não, o livro da vida, ele não é um livro que é rasurado. Tá certo? Se está escrito no livro da vida, está lá e ponto final. Não sai. É irremovível. Não tem como tirar. E quem diz isso não é o pastor Ricardo, é Paulo.
Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, não tem nada daqui, nem do mundo espiritual e nem do porvir. Não tem Satanás, não tem anjo, não tem algo de feitiçaria, encruzilhada, galinha preta, farofa, litro de cachaça, nada. Se o nome está no livro da vida, meu irmão, batata, está lá. Ok? Porque o nosso problema é que a gente quer comparar o governo de Deus com o governo dos homens. O governo dos homens ele é desorganizado, o governo dos homens ele é injusto e o governo dos homens ele é falho. O governo de Deus é super organizado. O governo de Deus é super, hiper, mega justo. Tá certo? E no governo de Deus nós não vamos encontrar uma falha. Você quer um exemplo disso? De que Deus ele é um Deus perfeito, que você não encontra defeito nele? Vou explicar aqui uma das maiores verdades doutrinárias para nós. Por exemplo, todos nós somos pecadores. Todos nós vivíamos em estado de miséria. Os nossos pecados. Sim ou não? Amém, irmãos? Né? Os nossos pecados, eles precisavam ser punidos. Sim ou não? Porque Deus é justo. Porque Deus ele não deixa um pecado que não seja punido. Olha o que foi que Deus fez? Ele, como sendo justo, o seu filho vem e a punição do teu, do meu e do nosso pecado é punida em Cristo. Ele está sendo justo. Para quê? Para que ninguém da própria criação possa olhar para Deus e dizer, não, Deus não é justo. Deus não disse que todo pecador ele tinha que ser punido? O pecado deveria receber punição? Como é que o pecado falar de mim, né? Do Ricardo não foi punido? Não, o pecado do Ricardo foi punido. O meu filho recebeu a punição. O meu filho recebeu toda a ira que estava sendo destinada para o Ricardo. Por isso que Jesus agonizou lá no Getsemane. Tamanha era a agonia diante do cálice da ira de Deus que ia ser derramado sobre o filho. Ao ponto de Jesus dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então os nossos pecados eles foram punidos. Punido, foi pago. Nós fomos perdoados. Uma outra grande verdade doutrinária que talvez você não saiba. Quando Cristo nos alcançou, nos redimiu e nos perdoou, Cristo ele perdoou em 3 dimensões. Ele perdoou os nossos pecados do passado, ele perdoou os nossos pecados agora do presente e perdoou até os pecados que a gente ia cometer quando a gente ia ser cristão. Tudo está consumado. Este foi o grito de Jesus, Tetelestai. Está consumado. Que no original, no grego, é tudo está consumado. Não é uma parte. Quando nós fomos perdoados por Cristo, nós não ouvimos uma palavra tipo assim, Ricardo, é o seguinte, perdoei todos os teus pecados, agora meu filho, o que acontecer daqui para frente, tenha cuidado, viu? Porque o resgate que eu paguei por você foi até aqui. O céu está em crise, sabe como é que é? Defasagem, né? Da moeda eterna, do sangue do cordeiro. Não foi assim, irmãos. O que é que a Bíblia diz? Portanto, agora nenhuma condenação há. Por quê? Agora, ontem, amanhã, se fomos perdoados, se fomos alcançados, se fomos regenerados, se fomos redimidos, fomos e ponto final. Amém, irmãos? Amém. Aí você pode dizer, pastor, mas como é que você me explica a oração do Pai Nosso? Nós devemos perdoar para ser perdoado. Não é?
perdoa quem nos tem ofendido, ou perdoa os nossos devedores, né? Ou perdoa os meus pecados e tal. Como é que aquilo funciona? Como é que aquilo é aplicado a nós? Irmãos, um genuíno cristão, um genuíno crente, que ele foi alcançado pelo Evangelho da Graça, ele hesita em perdoar, mas ele não deixa de perdoar. Jesus falou isso sobre uma parábola. Jesus contou isso quando ele esteve na casa de Simão, que aquela mulher pecadora foi e ungiu seus pés. Jesus contou uma parábola para Simão. Simão, me diz uma coisa. Uma pessoa, ela tem uma dívida X, a outra tem uma dívida Y. Se os dois forem perdoados, quem vai ser mais grave? Simão disse, é lógico aquele que foi perdoado. Então, meu irmão, se você tem consciência de que Jesus perdoou os teus pecados, você vai até hesitar, vai ter dificuldade de perdoar quem lhe ofendeu. Mas o fim de tudo isso é que você vai perdoar. O genuíno cristão, ele perdoa. Ele tem dificuldades, mas no fim ele perdoa. Porque a palavra perdão é perda grande. Quem perdoa, racionalmente falando, ele sai perdendo. Porque a pessoa aprontou, feriu, fez todo tipo de marmota, e você perdoou a pessoa. Em outras palavras, você deixou o bandido livre. Mas por que você faz isso? Porque você reconhece que o pior bandido agora está livre, mas livre para servir e para adorar a Deus. Por isso que você e eu perdoamos. Você está entendendo, irmãos? Amém? Amém. Olha, irmãos, eu pastoreio há 15 anos. Eu já ouvi tanta marmota de crente. Tanto irmão dizendo assim, não, pastor, o senhor está dizendo isso aí porque ele foi com o senhor. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, minha irmã, tira isso da sua cabeça. A palavra diz que nós devemos perdoar o ponto final. Ou a senhora é discípula de Pedro? A senhora tem uma cota? Pedro chegou para Jesus, claro que Pedro, um fino judeu, conhecendo a palavra, quantas vezes ele perdoou, meu irmão? 7 vezes? Mas Jesus diz, não, 70 vezes 7. Quando você lê esse escrito no livro de Lucas, você sabe o que é que Jesus está dizendo? Você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7 por dia. 70, 7 vezes 7, 49. Pega 0 de 70, dá 490. Jesus estava dizendo, olha, você tem que perdoar o seu irmão 490 vezes por dia. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, você tem que perdoar o seu irmão todas as vezes que for preciso. Esta é a matemática do perdão. Sim ou não, irmãos? É ou não é? Irmãos, nós temos que viver essa realidade de um juízo nos aguarda. Um juízo está destinado para nós. Mas vamos ser julgados. Pedro, escrevendo a sua carta, ele vai falar disso. Que o próprio Deus, ele vai começar o seu juízo pelos de casa. Ele começa pelos seus. Ele começa pelo seu próprio povo. Ele começa pela sua própria igreja. Todos nós seremos julgados. Mas não para condenação. Porque quem crê no Filho não é condenado. Certo? Nunca se esquecer desse texto de João capítulo 3. A abertura de outros livros. Os outros livros importantes deste julgamento são os livros das obras. Eles definem a qualidade da vida eterna, quer para o bem ou para o mal. As pessoas serão julgadas pelo que fizeram, pelo que falaram, pelo que pensaram, pelo que sentiram e deixaram de fazer. Como assim? Jesus, no sermão profético, aí, Mateus 25, 41, 43, ele diz assim, que para uns ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos.
Aí ele vai dizer por que essas pessoas são malditas. Porque tive fome e não me deste de comer, ou seja, elas foram omissas. Tive sede e não me deste de beber. Estava preso e você não me visitou. Estava doente da mesma forma. Estava nu e você não me cobriu. Seremos julgados até por aquilo que nós deixamos de fazer. Tiago 4,17 diz assim: aquele que conhece o bem e não faz, comete pecado. Eu e você sabemos que uma coisa é certa, mas não fazemos, estamos pecando do mesmo jeito que o cara que pegou uma peixeira e enfiou na tripa do outro. Mesma coisa, irmão. É o que a palavra diz. Conhece o bem e não faz, comete pecado. No dia que eu estava fazendo um estudo na igreja, na carta de Tiago, opa, peraí, que informação é essa? Será que eu estou lendo isso mesmo? Aí eu trabalhei quarta-feira com os irmãos, que é o grupo de doutrina, só em Tiago 4,17. Né? Que a maioria dos problemas na igreja é justamente isso. Porque todos os irmãos sabem o que é o bem, mas a maioria não faz.